Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, para destacar a dupla regional, para destacar a canoagem e também para destacar o judô brasileiro. Vou apresentar os convidados de hoje. Convidados não, são titulares do programa. Professor Gilson Piber, tudo bem? Como é que está, Rogério? Tudo certo? Tranquilo. José Quintana de Freitas Júnior, acertei? Errou, não é de Errei. Freitas. Ó, Pô, cara. José Quintana Freitas Júnior. Isso. Aê, tudo certo contigo? Eu convendo comigo depois de um ano e ele conseguiu. Tudo tranquilo. Tudo certo. Vamos falar hoje então de dupla regional, vamos falar também de canoagem, vamos falar também de judô. Começamos a falar de dupla regional, pode ser? Vamos embora. Torcedor tá confuso, será? E eu vou falar em meu nome aqui, não, claro que como jornalista, mas também como torcedor. Eu nem sei mais, de certa forma, quando é que a dupla regional vai jogar por essas andanças aí de troca de data, de joga, não joga, de estádio que vai jogar com portões abertos, fechados, com ou sem portão, com ou sem torcida, com ou sem adversário, enfim, porque aconteceu com o Rio Grandense, aconteceu com o Inter de Santa Maria, e a gente sabe que talvez no fim de semana, já vou falar assim, talvez no fim de semana a gente tenha partida aqui de futebol em Santa Maria. O certo mesmo é que como o Inter de Santa Maria vai jogar em Farroupilha no fim de semana, acredito que o Inter de Santa Maria faça a sua partida contra o Brasil de Farroupilha. Gostaria de saber a opinião de você sobre esse troca-troca de datas. Claro que a gente sabe que envolve Federação Gaúcha de Futebol, bombeiros, a estrutura dos clubes, mas não lhes parece um pouco confuso? Não só confuso, como um enorme prejuízo técnico, né, para o Rio Grandense e o Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria já estreou fora de casa, perdeu para o Santa Cruz por 1-0. Jogaria nesta quarta-feira aqui contra o São Gabriel. Né, o jogo passou para o dia 7 de abril. O estádio Presidente Vargas ainda não foi liberado. O Rio Grandense jogaria contra o Pelotas, jogo transferido para o dia 6 de abril. E vai fazer a sua estreia, ao que conta, né, nesta quarta-feira contra o Avenida em Santa Cruz do Sul. Tá difícil, né? Tá difícil as equipes locais atuarem aqui em Santa Maria e isso gera, repito, um enorme prejuízo técnico. O Inter SM vai jogar fora novamente domingo, vai jogar fora no Clássico Rio-Nau no meio da outra semana. Então é complicado, né? Quintana, eu não sei a tua opinião, na minha, o Inter de Santa Maria, a partir do momento que perdeu para o Santa Cruz por 1-0 fora de casa no primeiro jogo, começou a divisão de acesso com 3 pontos a menos, tipo, largou atrás, por exemplo, em relação ao Santa Cruz. Claro que é muito lógico o que eu estou falando, né? Parece uma coisa muito lógica, claro, perdeu o jogo, tem 3 pontos a menos, mas é como se a competição daqui a pouco começasse com o Inter de Santa Maria com 3 pontos a menos em relação a outros adversários. E aí, se você pegar, só Rio Grandense e Pelotas é que não jogaram a primeira rodada, todos os outros jogaram e teve um vencedor. O time da casa acabou vencendo, fez a lição. E até aproveito para dizer que o único time que venceu fora de casa nessa primeira rodada foi o Brasil de Farroupilha, né, que acabou vencendo. E o Esportivo que conseguiu empate. O Esportivo na outra chave. Agora, não te parece isso também? Começou com 3 pontos a menos. E vai ter que buscar isso aí. Até porque a gente não considera, num primeiro momento, o Santa Cruz como um grande candidato à classificação. Quando a gente fala em classificação, não é nossa primeira fase, né? Se classificam 5. A gente fala na classificação única da divisão de acesso. Então, de fato, era um jogo importante, uma estreia, para o Internacional adquirir um pouco de confiança, um pouco de estabilidade e roubar um ponto do adversário. Além da questão de ficar na distância dos 3 pontos, mas também não permitir que o Santa Cruz pontuasse. Não deu, tem que correr atrás do prejuízo agora, mas em relação a isso que o professor Gilson falava, eu acho que o maior prejuízo ou o maior prejudicado com essa história toda é o torcedor. Porque a gente tem que enxergar o torcedor como uma espécie de consumidor. E que produtos estão apresentando para este consumidor, professor Gilson Piber? Até agora, nenhum, né? É um consumidor de jornal, de internet, de televisão, mas no estádio... E eu acho que até pior, eu acho que a frustração nisso também. Porque eu tenho quase que certeza que muitos torcedores se prepararam para ver o Inter de Santa Maria, por exemplo, na próxima quarta-feira, jogar em Santa Maria. Assim como o Rio Grandense no fim de semana. E aí tu para e pensa assim... Eu fico tentando imaginar, a gente sabe que a estrutura dos times do interior não chegam nem próximos aos grandes clubes do país. Que não chegam nem próximos aos grandes clubes do futebol mundial. Mas
Vamos pensar que exista um diretor de marketing nos times do interior na divisão de acesso. Eu tento imaginar o que esse cara vai ter que fazer para convencer patrocinador e principalmente torcedor a se associar. Uma coisa que eu posso te garantir é um cara que acumula função, porque ele é exclusivamente diretor de marketing, ele não vai ser. Com certeza não. Mas aí tu imagina que tipo de argumento ele vai usar pro torcedor, porque assim, a gente tem as notícias de bastidores, que é a questão financeira, que é a questão de dívidas, as dificuldades. As decisões, que de certa forma, se repetem ano após ano, ou seja, começa montando um grupo, mexe no meio do caminho, antes mesmo de estrear na competição, demite treinador, dispensa todo o elenco, no caso do Rio Grandense. Refaz as contas. Exato. No caso do Internacional, aposta-se num treinador que ninguém cogitava no fim do ano passado, tendo o Feliciano aqui em Santa Maria. Aí, uma semana, 2 da competição, não, acho que o Feliciano que estava aqui é a solução, vamos com o Feliciano agora, sabe? Então, eu não sei, eu acho que em relação ao torcedor fica complicado. Depois vir com um discurso, o torcedor tem que apoiar, como a gente viu na questão desde o começo de ano, as direções conclamando o torcedor para ir para o estádio. Eu, honestamente, eu não consigo imaginar o torcedor se planejando no meio de todo desse amontoado, vamos dizer assim, de notícias negativas em relação à divisão de acesso. O Inter sempre só joga no seu estádio no dia 27 de março. Claro que antes tinha o Regional, professor, né? Tem o Regional, então daqui a pouco... Vai ter Regional? Pela tabela, bem lembrado. Pela tabela, o Regional está marcado para o dia 20 de abril. Então, teoricamente, o Inter de Santa Maria joga em Santa Maria. Não, mas o primeiro Regional é dia 23. Perdão, dia 23, isso. 23 de março nos Eucaliptos. Que é em seguida, perfeito. Né? Mas ainda que é em Santa Maria. Vamos colocar assim. Agora, a gente sabe que não tem a liberação pronta ainda. Não, aí que tá. Daqui a pouco vai ser uma situação que, se não tiver liberação, a gente está próximo de uma situação praticamente que trágica, para não dizer cômica. É jogo com portões fechados, né? E o prejuízo técnico é de jogar domingo, meio da semana. Domingo, meio da semana. Aquela folga que teria do primeiro para o segundo turno, ou do primeiro para o retorno. Isso aí vai se esvair, né? Se esvaiu já, porque eles vão jogar no dia 6 e no dia 7. Exato. A gente está falando das datas. Vai acumulando, né, Rogério? Vai acumulando, de repente, resultados ruins, resultados negativos. Isso é ruim para o grupo de jogadores, né? É ruim para a comissão técnica, é ruim para o clube. Quando a gente fala 23 de março, a gente está falando nada mais, nada menos que a próxima quarta. Na pior das hipóteses... Bem lembrado. Né? Na pior das hipóteses, o Inter SM vai à Farroupilha, não soma ponto. Regional, fora de casa, também não soma ponto. 3 jogos seguidos, 0 ponto somado. Na pior das hipóteses. E 3 jogos é quase metade do turno, né? Então há um prejuízo técnico enorme e daí depois a cobrança vai cair em cima da comissão técnica e do grupo de jogadores. Exatamente. Aí quando começam os resultados negativos, a solução mágica do futebol brasileiro é demitir o treinador. E isso o torcedor tem que ter em mente, né? Essa situação toda. Vamos dar uma olhadinha nos jogos da dupla regional. Então a gente tem as telas para mostrar para o pessoal de casa também, para quem nos acompanha no Unifra Online pelo YouTube. Aí está o jogo, transferido para o dia 7 de abril, Inter de Santa Maria e São Gabriel, jogo que estava marcado para o Presidente Vargas e passa então para o dia 7 de abril, que é exatamente, o professor Gilson falava, Quintana, é exatamente do final, no dia 3 de abril é o final do primeiro turno, teórica, na teoria, na prática não vai ser para a dupla regional, e no outro fim de semana, no dia 9, 10, 9, 8, vai ser exatamente o início do retorno. E, na verdade, para o Inter de Santa Maria e para o Rio Grandense isso não vai acontecer, porque os times vão começar direto. Estão curtindo a folga de certa forma agora. O fim de semana 10 e 11, né? Exato, estão curtindo a folga agora. O Inter SM ganha essa semana de preparação, né? Para aprimorar ainda o que não deu certo lá em Santa Cruz. Jogo que está confirmado, pelo menos até o início da gravação do Central do Esporte, jogo que está confirmado, é o próximo jogo que a gente tem na tela. Para olhar, envolve o Rio Grandense contra o Avenida, esse jogo na quarta-feira, 8h30, nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Não se engane, torcedor. E o Avenida vem de derrota, né? Vem de derrota para o São Gabriel. Joga também a reabilitação em casa contra o Rio Grandense, que também vem de derrota fora de casa para o arquirrival do Avenida, ou melhor, o Rio Grandense faz a sua estreia, perdão.
Agora eu me confundi. Foi o Internacional que perdeu para o Santa Cruz, né? Seguimos a tabela, para a gente não se perder aqui também. E olha que a gente tem anotado, hein? Imagina na cabeça do torcedor que não acompanha a tabela. Rio Grandense e Pelotas, que aconteceria no último fim de semana em Santa Maria, nos Eucaliptos, passa para o dia 6 de abril, jogo ainda da primeira rodada. Primeira rodada, isso. Estranhamente, o jogo da primeira rodada na prática vai ser o último, né? Isso, exatamente. Seguimos aí agora com o fim de semana. O próximo fim de semana, a gente tem aí no domingo, 5 da tarde, no Estádio das Castanheiras, Brasil de Farroupilha e Inter de Santa Maria. Inter de Santa Maria enfrentando a única equipe que venceu fora de casa na primeira rodada. 1-0 o Brasil ganhou, né? Exatamente, do bom Guarani de Venâncio Aires, em Venâncio Aires, hein? O Guarani se atrasou no início da montagem do grupo e pegou um Brasil bem montadinho. É Carlos Moraes, né? Carlos Moraes, o técnico do Brasil. Já subiu o São Gabriel, Gabriel, né? Da C para a divisão de acesso, ou da B para a divisão de acesso. E ele monta bons grupos. Ele encaminhou o Glória de Vacaria lá, né? Depois o Jair Galvão bateu o martelo para o acesso. Então é parada dura lá. As Castanheiras é um gramado de boas dimensões, né? Para quem não está bem preparado fisicamente, o desgaste é enorme. É forte, né? E certamente a torcida do Brasil vai se fazer presente. E aí no domingo a gente tem aqui também em Santa Maria, se tudo ocorrer bem, se houver a liberação do Estádio dos Eucaliptos, Rio Grandense e São Gabriel. Será que o São Gabriel vai ter outro jogo com a dupla Regional adiado, hein? Mas eu acho que agora não adia mais, Quintana e Rogério. Não adia mais. Há a possibilidade de jogar com portões fechados, né? É o que se tinha para a primeira rodada. O plano B, né? É o plano B, exatamente. Plano B para... Mais um prejuízo financeiro. Aproveitando esse detalhe da primeira rodada, né? Fazendo um comentário rápido assim, chega a ser um tropeço no sentido de que abra o olho Inter de Santa Maria, uma vez ter perdido para o Santa Cruz 1-0 fora de casa, dentro daquela linha que a gente já havia comentado aqui no Central do Esporte, de que daqui a pouco o Santa Cruz é uma das equipes a serem batidas para livrar um eventual rebaixamento? Quintana. Não, eu acho que vão dar uma guardada, né? Vai esperar um pouco. Vamos esperar porque, assim, a gente fez um prognóstico até em cima eu, no caso, falei dos dois times de Santa Cruz, né? Mas a gente tem que deixar a bola rolar um pouquinho. Que nem ano passado o São Gabriel que vinha empatando, foi um absurdo de empates. Eu não lembro agora se foi... Chegou a 9, 10, 11 empates consecutivos. Superou a 10 empates, né? Na competição. Só foi perder no quadrangular final. Exato. E no fim da competição ainda tinha chance de classificação para a primeira divisão. Brigou por isso, né? Então, daqui a pouco, um time que a gente não aponta como candidato pode surpreender. Agora, se a gente pode tirar uma boa lição ou uma boa oportunidade, vamos dizer assim, nesse momento complicado da dupla regional, é pelo menos os treinadores terem tempo de ajeitar seus times. Tanto o Feliciano Corrêa quanto o Lucas Fossati assumiram há muito pouco tempo, trabalham há muito pouco tempo com as equipes. Então, esse intervalo sem jogos, pelo menos, ajuda nos treinos a dar uma preparada melhor da filosofia de trabalho, a questão de treinamento tático. Agora, a gente sabe que, na prática, esses times precisam ser testados. É só na hora do vamos ver mesmo, aquela frase poética, filosófica, treino é treino, jogo é jogo, e é fato, tem jogador que na hora do jogo do vamos ver se transforma e tem jogador que ocorre ao contrário. Na hora do vamos ver se acanha e acaba ficando muito aquém daquilo que pode render. Então, daqui a pouco, a ideia que o treinador tem de time, na prática não funciona e ele precisa mexer na estrutura durante a competição. Então... Mas vamos dizer que o aspecto positivo daqui a pouco é esse trabalho até de conhecer o elenco de jogadores. Aí. Na realidade, eu acho que tem que esperar os 4, 5 jogos aí para ver como as equipes se comportam, né? E até na situação do Inter SM vai jogar 3 partidas fora, né? de maneira seguida. O Rio Grandense, se fosse estrear domingo contra o Pelotas, ia ter 12 jogadores inscritos, né, de forma regular. Seria um grande prejuízo. Então é complicada, né? De certa forma é a contrabalança da vida da comissão técnica. Das datas trocadas. Agora eu reforço a seguinte ideia, como torcedor até mais.
Eu acho que se eu com certeza eu teria criado a expectativa de poder ver Rio Grandense, de poder ver Inter de Santa Maria, principalmente aquele torcedor que vai no estádio, que acompanha, enfim, que veste a camisa do Inter de Santa Maria, que veste a camisa do Rio Grandense. E criar essa expectativa e o jogo, por exemplo, do Rio Grandense na antevéspera ser transferido, o Inter de Santa Maria também teve aí na antevéspera a transferência, eu tenho a impressão de que isso deve frustrar sim o torcedor e talvez até o próprio clube me passe pela cabeça, porque o Rio Grandense teve a possibilidade de jogar contra o Pelotas com portões fechados e decidiu não jogar, né? E claro que daí envolve essa questão do torcedor, mas eu como torcedor, assim, colocando mesmo como torcedor, eu acho que isso frustra muito em termos de planejamento, em termos de querer ver, de querer olhar, de querer ver de fato ali, em frente, ao vivo mesmo, como está a equipe na divisão de acesso desse ano. Não sei a opinião de vocês. E até pelo início, né, da competição, né? O Caxias, que é favorito, aplicou 3-0 no União Frederiquense. O São Luís vencia por 3-0 no final, né? O Panambi marcou 2 gols, né? O São Luís ganhou por 3-2, né? Foram os resultados assim mais contundentes. O próprio São Gabriel, que também é um dos favoritos pelo trabalho, ganhou 2-1 do Avenida. 2-1. Né, falando da chave do Inter de Santa Maria. Né? E por aí se vê a força dessas equipes. O São Luís e o Caxias são da chave B. Da outra chave. Né? Então, o Brasil de Farroupilha ganhou fora. Né? Já tem uma gordura. Eu acho que deu um passo muito grande o Brasil de Farroupilha. Acumulou uma gordura interessante. Exato. Essas equipes elas vão abrindo margem, né? Abrindo margem. Então o Inter SM, no caso, já está na obrigada de ganhar do Santa Cruz aqui na volta, de qualquer maneira, para equilibrar os 3 pontos perdidos lá. É porque assim, exato, os times vão tropeçar em casa. Esse é o problema. Em algum momento eles vão tropeçar, ou vão empatar, ou vão até mesmo perder para algum time com uma estrutura maior, ou às vezes até pela questão de circunstância de jogo. O time ataca, a bola não entra num contra-ataque. Ainda mais nesse nível de futebol que a gente está falando de divisão de acesso, onde é mais equilibrado, muita bola parada, muito gol de escanteio, muito gol de falta. A lei de Muricy. Mas dos 7 jogos disputados, em 5 o mandatário ganhou. E é aí que está, e isso que talvez preocupe um pouco. Em 5 jogos, o time da casa ganhou. Porque na divisão de acesso, a torcida, aquela questão do calor que a gente fala, faz diferença, né? E o time de Santa Maria nessa situação, começando o ano cambaleando, nos bastidores, estruturalmente, agora a situação dos estádios, desmotiva um pouquinho, daqui a pouco o estádio vazio, o time adversário se sente à vontade jogando aqui em Santa Maria. E o regulamento tem um dado interessante. As 2 últimas equipes em cada grupo automaticamente estão rebaixadas. Os 2 penúltimos colocados farão 2 jogos para definir quem é o terceiro rebaixado. Então, ou você classifica, ou você fica em 6º e está fora do rebaixamento, ou você fica em 7º e tem que fazer 2 jogos mata-mata de vida ou de morte contra o outro time, ou você fica na última colocação e joga a Série B. E carimba a Série B, agora chamada Segunda Divisão. Exatamente. Eu tenho quase que certeza que o torcedor que está em casa nos acompanhando, enfim, acompanhando seja pelo canal 15 da NET, seja pelo Unifra Online, deve estar se fazendo a seguinte pergunta para ele, e de repente eu gostaria até de perguntar para nós. Bom, mas os jogos estão sendo transferidos, mas e de quem é a culpa? É dos times, é dos clubes, é da Federação Gaúcha, é dos bombeiros? Há toda uma série de exigências, algumas até novas para 2016. A gente conversava antes de começar essa gravação, inclusive, Quintana. E isso, de certa forma, acaba repercutindo nos clubes aqui de Santa Maria. Faz com que eles, daqui a pouco, não tenham como, daqui a pouco, buscar de uma maneira imediata e precisem de um tempo. Agora, uma coisa é certa. Eu acho que faltou organização por parte da federação, por parte dos clubes e por parte do Corpo de Bombeiros de... Lá em dezembro ou em janeiro ainda, já sabendo que havia-se uma previsão para a divisão de acesso ter início em março, de tentar acelerar um pouquinho agora, não deixar a competição se aproximar e dali 2 semanas
o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, falar que não ia acontecer, depois ia acontecer, que precisava de não sei quantos laudos a mais, laudos a menos, enfim. Acho que faltou mesmo uma organização e olha, beira, de certa forma, é até uma declaração forte, mas beira muito a várzea isso, né? Não, poderia ter se organizado melhor. Eu só farei uma observação na tua fala, me permite, mestre, claro, falar sobre isso. Assim, em relação aos bombeiros, a gente teria que ver qual é a situação, né? Eu não sei qual é a situação de efetivo deles em Santa Maria. Eu não sei se os clubes procuraram o Corpo de Bombeiros com antecedência para perguntar o que precisava. A gente sabe que existe uma lei, desde a tragédia fatídica que marcou Santa Maria, existe uma fiscalização maior. Os bombeiros hoje têm que correr atrás de empresas, através de casas noturnas, restaurantes. Eles não trabalham só apagando incêndio. Tem todo um outro procedimento, né? E a gente sabe a crise que a gente vive no Estado, e falta de pagamento, parcelamento de salário, melhor dizendo. Então eu não sei qual é a situação do Corpo de Bombeiros de Santa Maria para dizer assim, ó, que faltou organização da parte deles. Eu libero os bombeiros dessa que... bronca. Não, eu até entendo, claro, e até fui uma das primeiras pessoas também que falou, porque imagina os bombeiros liberarem um estádio e acontecer alguma coisa. Não, óbvio que a culpa vai ser deles. Não, né? Mas não é isso. Eu digo assim, ó, se eu quero, por exemplo, o estúdio aqui vai ser nós vamos fazer um campo de futebol aqui. Espaço até tem, né? Mas o problema vai quebrar o resto dos equipamentos, que a pessoa não vai dar. Mas digamos que a gente vai montar um campinho de futebol aqui e eu preciso que os bombeiros me dêem um alvará. E eu tenho que ir atrás deles. Exatamente. E perguntar para eles o que eu preciso para transformar o estúdio da TV Unifre num campo de futebol. Que possibilite a entrada de público, qual é o número de pessoas que pode entrar aqui no estúdio, como funciona a questão da saída. Ou seja, eu tenho que ir atrás deles. Não é o contrário. Exato, e eu não sei nessa história toda o que os clubes se fizeram em relação a essa primeira iniciativa, tu entende? Porque foi depois que a federação sinalizou com a possibilidade de não acontecer a competição como uma pressão ao Corpo de Bombeiros em nível estadual, que os clubes não foram atrás da documentação. Quando é que se falava antes em alvará de liberação dos estádios? Ninguém estava falando antes isso. De um início de uma competição, talvez só lá em 2013, né? Não, eu sim. Antes até, porque em 2013 demorou para o estádio Presidente Vargas ser liberado. O Inter SM até jogou um domingo de manhã no estádio dos Eucaliptos, que foi liberado primeiro. Eu digo 2016. Não estava se falando nisso, a liberação dos alvarás. Depois que a federação sinalizou e pressionou o Corpo de Bombeiros, dizendo, se não tiver liberação dos estádios, não tem competição. Aí os clubes começaram a mostrar, não, tá aqui, a gente já encaminhou o pedido, ou vai encaminhar o pedido essa semana. Faltavam 2 semanas para começar a divisão de acesso. E aí se precisa se fazer alguma reforma. Agora, eu só acho que a lei deve ser cumprida, mas cumprida por todos. Concordo. Todos. Isso vale para tudo, né, professor? Para o futebol, para a política, para a religião, para o que for. Né? A lei deve ser para todos, né? Não privilegiar A ou B de maneira alguma. É o preço que infelizmente, a dupla Rio-Nau está pagando, e o Inter SM ainda teve um prejuízo naquele amistoso contra o São Luís, aqui em Santa Maria. Né? Verdade. Que houve... Ação da torcida. Ação da torcida... jogando pedra no ônibus do São Luís, né? A direção do Inter SM teve que pagar o ônibus que foi atingido, teve que locar um outro veículo para levar a delegação do São Luís até Ijuí. Só prejuízo. Isso, né? Soma 5 com 10, dá 15, mais alguma coisa. Esse dinheiro poderia ser empregado nessas reformas solicitadas, né? Então, a dificuldade financeira ela é evidente e o acúmulo de obrigações faz com que isso também ocorra. Agora, já era para estar com tudo pronto bem antes, né? Há muito tempo. Janeiro, quiçá fevereiro. Agora, já deve estar louco para chamar o intervalo, né? Exatamente. Mas tu disse que parece varziano, eu não sei o que falta para a gente chamar de varziano. Eu considero o futebol brasileiro varziano, vou ser bem honesto contigo, não é a divisão de acesso. É assim, ó, os dirigentes são uma espécie de caciques. Baixou um espírito crítico no Quintana. Não, mas olha, eu achei um reflexo do país, cara. Não. É um reflexo do país, da situação. Perfeito. Sabe, é um reflexo do país.
É muito triste falar isso, né? É muito triste. Então, quando a gente brinca, né? Isso é várzea, isso... Né? Alguns dirigentes, algumas pessoas não vão gostar porque estão trabalhando, estão tentando, né? Fazer a coisa certa, mas em algum setor a situação emperra, né? A situação emperra. E sempre um lado sai prejudicado, e é aquele lado que mais necessita. Posso dar um exemplo? Eu sei que é complicado. Mas é um reflexo triste, assim, a gente fica até envergonhado assim, dessa situação. Sabe? Eu concordo com o senhor. Eu acho que o futebol é o espelho do retrato da forma com que funciona, porque o futebol, a organização, não deixa de ser política, então é um retrato do que funciona, como funciona o país. Agora, duas situações. Tem uma entrevista que está disponível na internet desde hoje, o filho do Mazinho, o Thiago, que defende a seleção espanhola, ele falando por que ele não pretende jogar Thiago no Alcântara. Thiago Alcântara. Barcelona, né? E hoje ele está no Bayern. Bayern de mas Munique. Já o Rafinha que está no Barcelona. Mas ele teve uma trajetória pelo Barcelona, foi revelado lá, tanto que ele joga pela seleção espanhola. E ele dizendo que não pretende jogar no Brasil, que o Brasil tem os melhores jogadores do mundo, mas é a pior organização do mundo. É a frase que ele utilizou. Imagina quando um jogador, ele foi bastante criticado na internet pelos brasileiros, aquela coisa de patriotismo e tal, mas ele foi sincero. E ele deu argumentos do porquê que ele considera o futebol brasileiro mais desorganizado do mundo. E se tu parar para pensar assim, se a gente pegar um exemplo da Inglaterra, qual é o líder do campeonato inglês hoje? É o Leicester City. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque lá, o clube que fica numa condição entre os últimos da tabela, ele recebe a primeira opção de compra. Lá eles dividem as cotas de TV de forma igualitária e os times que têm uma estrutura menor, a Liga ajuda esses times menores para justamente dar condições para que todos, claro que deve ter investimento externo, daqui a pouco algum empresário, mas eles fazem uma forma com que todos os times tenham condições iguais para brigar. O Chelsea, a gente sabe que tem o Ibrahimovic, o russo que coloca dinheiro por fora, o Arsenal também foi comprado ou foi vendido e teve um empresário que comprou, mas é uma liga organizada pelos clubes que pensam coletivamente. Aqui, se fosse isso, algum dirigente de algum time ia dar um jeitinho para ficar melhor para si, quem tem mais força ia se dar melhor. É uma outra forma de pensar egoísta, e isso vem de cima para baixo, e tu vai olhando assim, aqui na divisão de acesso não é muito diferente. E há quem chame, Rogério, de Leicester City. Exatamente. Central do Esporte vai fazer um minutinho de intervalo, na sequência a gente volta para falar mais de dupla regional e daqui a pouquinho a gente fala também sobre canoagem e judô. Até mais. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026 9167. Junte-se a nós. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, hoje com o José Quintana Júnior, também com o professor Gilson Piber, equipe completa, falando de dupla regional, jogos adiados, jogos remarcados, jogos futuros, enfim, tudo que envolver a dupla regional nessa divisão de acesso de 2016. Virou uma roleta russa, né? São 8 equipes cada grupo, né? Isso. 8 equipes cada grupo, 5 passam, né? Eu sei que a gente está muito num princípio, assim, daqui a pouco para fazer matemática e tudo mais, mas será que com 12, 14 pontos uma equipe vai estar classificada?
Vamos ver. E eu coloco 12, 14, porque 12 pontos seriam em torno de 4 vitórias aí ao longo de 14 jogos, 4 vitórias. Cada turno, 21 pontos, né? Exato. Dá 42 turno e retorno. Eu acho, eu ia dizer, tu falaste? 14 pontos, Não, quem 14, sabe 12 de repente, não, 12. Eu acredito que o último classificado ali, o da Rabeira, como a gente diz, é possível. O ano passado foi assim, mas era um clube a menos, né? Era um clube a menos. Mas o ano passado os rebaixados, ou os últimos colocados do grupo, ficaram com 8 pontos. Com 8 pontos. E o Rio Grandense classificou com 11. Ele ganhou na última rodada fora de casa. Escapou na última. Então, esse ano, com uma rodada a Não, mais... ganhou aqui do Rio Grande. Isso, ganhou aqui em casa. Do Rio e Grande. acabou deixando o Rio Grande... O Rio Grande foi baixado, né? Salvou o Santa Cruz. E o Rio Grande foi a 11 e o Rio Grande ficou com 8 pontos. Mas são 2 rodadas a mais agora. Então, daqui a pouco 14 pontos não seja mais suficiente. O ano passado foi. E vocês já pararam em algum momento para pensar que a divisão de acesso poderia daqui a pouco seguir um formato meio brasileirão, de pontos corridos? E daqui a pouco pegar um time da divisão de acesso, aquele que fica ali na intermediária da tabela, né? Porque daqui a pouco vocês vão dizer, bom, mas Jareta, desce da nave aí, Jareta, não viaja tanto, né? Mas se por pontos tivesse corridos, 4 vagas... Exato, e que daqui a pouco legal. o primeiro e o segundo subiriam, o terceiro e quarto poderiam jogar, de repente, contra os rebaixados lá, alguma coisa assim, para ver se subiriam também, poderia se formar uma fórmula, digamos... Né, em que daqui a pouco, com certeza, o presidente não vai dizer, mas não há calendário de Areta para fazer isso. Ano que vem mas, dá para enfim, mudar. Ano que vem dá para mudar. Nunca pararam para pensar numa fórmula de pontos corridos? É a segunda, né? A segunda vez. A fórmula tem que ser por 2 anos. Não é tão difícil conversar com ele. De vez em quando ele está aqui no calçadão de Santa Maria, ali, numa loja de música, de aparelhos eletrônicos, de CDs e tal. De vez em quando para conversar com ele ali. Equipes na intermediária da tabela daqui a pouco poderiam disputar um campeonato no segundo semestre, valendo daqui a pouco uma das vagas do Rio Grande do Sul na Copa do Brasil. Né? Poderia, 16 equipes. Né? Turno e retorno, 4 sobem, 4 são rebaixados. Daria tranquilo. É a hora que equilibrar. O problema do Gauchão não é a divisão de acesso. O problema é a Série A. É que eu vou ser bem honesto com vocês. O problema é a Série A. Eu acho que eles não se importam muito com a divisão de acesso. Acho que ficou meio claro esse ano. Né? O problema é a Série A. Vocês vão ver o choro que vai dar na reta final agora da Série A, com times caindo. Né? Caindo. Agora, quero só ver o choro que vai dar. Eu penso assim, se faz tudo isso por causa da dupla Grenal, né? Vão ficar 12 clubes por causa da dupla Grenal, por causa do calendário, não sei o quê. Uma competição com 12 times. Muito pequena, né? Sabe? Mas é a questão das datas, daí a dupla Grenal tem que disputar a Primeira Liga. Exato, mas eu acho que a dupla... Mas antes a Primeira Liga já vem fazendo esse processo, né? Mas o interior tem que se lixar para a dupla Grenal. Mas é o que eu penso. Dupla Grenal que fica em Porto Alegre, Primeira Liga, Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que a dupla Grenal poderia entrar numa fase final de Gauchão, né? Eu acho que assim, ou então joga com o time B, joga com a gurizada para dar experiência, oportunidade. Sabe? E faz uma competição mais planejada, e a questão de calendário aí vai ser o time B. Por que isso? Porque não tem que fazer em cima de 2 clubes. Tu não pode privilegiar 2 clubes do estado. Aqui eles têm que ser iguais. Mas eles disputam o campeonato em esfera nacional, na primeira divisão. Mas os outros não tem nada a ver com isso. E assim, ou isso, ou elimina a dupla Grenal do estadual e faz uma competição de... Isso de privilegiar, botar eles na fase final, eu sou contra. Mas eu tenho uma Teve um ano que foi assim, lembra? Teve. Que a dupla Grenal 2002, mais exatamente, e o Grêmio, inclusive, era treinado pelo Tite 2001, não lembro, 2001, 2002. E o Grêmio era treinado pelo Tite e, vergonhosamente, o Grêmio fez 2 ou 3 pontos só naquele Campeonato Gaúcho, porque ele só pegou... o Grêmio jogou contra o Caxias, Juventude e o Internacional. O Grêmio acho que não ganhou nenhuma das partidas, ou ganhou apenas uma, e tanto que não foi nem para a final. Em 2001 o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, 2002 a Libertadores, foi eliminado na semifinal pro Olímpia nos pênaltis. Né, E era o Tite, o técnico, e se não estou enganado, nesse ano o Grêmio disputou o Campeonato Gaúcho a partir dessa fase final. Ou foi 2002 ou 2003. 2001 o Grêmio ganhou o Gauchão. E o Inter depois teve uma sequência de títulos de 2002 a 2005. Sim. Só retomando aquele assunto, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, Quintana, daquilo que tu estavas falando. Eu acho assim que é possível sim se fazer um remanejo, se fazer um cálculo
da quantidade de times e daqui a pouco incluir a dupla Grenal mais no fim da competição. Mas eu te pergunto Vou, por quê? vou colocar a seguinte situação. Sabe por quê? Grêmio e Inter hoje estão na Série A. Nós temos o Brasil de Pelotas na Série B, né? Nós temos o Juventude na Série C, nós vamos ter o Caxias, o Ipiranga também. Então daqui a pouco o Campeonato Gaúcho ele já não está... Caxias está sem série. Mas ele não está mais tão voltado só para a dupla Grenal nessa questão de calendário. Só que deixa eu dizer, mas aí tu cria um campeonato que depende de outros. Porque independe o retrospecto do Brasil de Pelotas, do Ipiranga, então já que tu quer colocar assim o Juventude e a dupla Grenal, mesmo que eles vão mal na competição anterior, eles vão ter privilégio de começar numa fase posterior na edição do Campeonato Gaúcho, porque ele está linkado ao Campeonato Brasileiro. Eu acho o Campeonato Brasileiro da Série D e da Série C, eles demoram um pouquinho mais para começar. Agora, se o espírito é movimentar o futebol gaúcho do interior para o ano todo, não pode se privilegiar alguns clubes. Porque são muito... Aí eu acho que já é um outro pensamento também. Porque são muito poucos, tu entende? Aí tu para e pensa assim, tudo isso que está sendo feito é para privilegiar a dupla Grenal. E não tá. Mas agora o Brasil entrou nesse esquema aí também. O Brasil de Pelotas está tendo, de certa forma, por causa da Série B. Por isso que eu acho que não dá pra gente pensar assim que seria só para a dupla Grenal. Eu acho que hoje a gente tem. Por muitos anos a gente tem o Brasil de Pelotas. Não pode passar com a peneira. E vou dizer mais, cara. E tivemos o Juventude também privilegiado em outros momentos. Esse chororô dos grandes clubes, cara, não disputem mais estaduais, pronto? Ou não disputem mais com o time principal. Não vale nada. O Grêmio não ganha nada há 15 anos. Vale quando no ano você não ganha nada e daí no final do ano exato. Nós ganhamos o Gauchão. Não, mas vale também para a torcida do interior, a gente sabe, gente. A gente sabe que é cultura. Eu tô falando para a dupla Grenal, né? Sim. Não vale nada. Porque o Grêmio ganhou Gauchões dos últimos 15 anos. Mas o Grêmio está 15 anos sem ganhar títulos, então não vale. O Internacional da mesma forma. Ano passado fechou a conta no vermelho mesmo ganhando o Gauchão. Não vale. Aí, como diz o professor, só o dirigente que, quando vai se justificar, prestar contas, nós ganhamos o Gauchão. Então, assim, já que não vale nada, esqueçam a dupla Grenal. E outra, se reclamam de calendário, não tem que disputar estadual. Vai ver se lá nos grandes campeonatos do mundo afora, na Argentina, vamos pegar na Argentina e Uruguai se eles disputam os provincianos. Lá é província, não é estado, né? Campeonato provinciano do sul do Uruguai, não tem. Tem Campeonato do Uruguai e Copa do Uruguai. Mas na Argentina fizeram um ajuntamento de times lá. Sim. Olha, mas tu entende? É um aprendizado estudar ali o nome dos times na Argentina. É verdade, mas não, até porque o formato do país é curioso. Mas não tem estadual nesses países. É só no Brasil que tem. E aí tu tem que definir o que tu quer, para que linha tu quer ir. E daqui a pouco os estaduais podem atrapalhar, no caso dos grandes clubes, podem ocasionar lesões de jogadores, podem vir uma série de coisas. Agora, o que eu acho também é que esvaziar os estaduais dos grandes clubes é, de certa forma, colocar a questão marqueteira do campeonato em prejuízo, porque, querendo ou não, hoje em dia a gente tem o Campeonato Gaúcho marca tal, o Campeonato Paulista marca tal, né? A Copa do Brasil também tem sido assim, o Campeonato Brasileiro também tem sido assim, aliado a uma marca. Tem uma discussão interessante. E aí você pega o Campeonato Gaúcho e por ele ter uma marca, daqui a pouco sem a dupla Grenal, será que esses patrocinadores investiriam, né? Mas é que é simples, eu vou ser bem honesto contigo. O único campeonato que a gente sabe que é extremamente forte no país hoje é o Campeonato Paulista. De acordo. E dos regionais, né? Dos estaduais. Dos estaduais, perdão. Porque tu, além dos 4 grandes, os 3 da capital e o Santos, tu ainda tem uma Portuguesa, tu ainda tem uma Ponte Preta. Embora esse ano a Portuguesa está na Série A2, né? O Guarani também. Mas tu tem uma Ponte Preta, tu tem o Ituano. Muitos times de nível Série B do brasileiro. Exato. Esse ano até a Ferroviária está despontando, incomodando. O Bragantino também. O Bragantino tá na também. A2. Então, mas tem vários times. E disputa a Série B do brasileiro. De nível médio, vamos dizer assim, que disputam Paulista. Tu pega o Carioca, é só os 4 grandes também. E aqui, alguma dúvida que a dupla Grenal vai disputar alguma coisa? Se eles não pegarem se enfrentar na final, porque eles estão fazendo uma campanha tão horrorosa no primeiro turno, nessa questão dos pontos corridos, que pode ser que eles se enfrentem numa semifinal ou até quartas de final. Mas com certeza eles vão disputar entre eles. Mas eu sou de um tempo que a dupla Grenal, e olha que eu não sou muito velho, que a dupla Grenal disputava Gauchão, disputava Brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil, tudo junto. E a São Borja, lá perdia pro São Borja, um gol de Noir de cabeça. Putaguada e Getúlio Vargas. 30 e poucos, né, do segundo tempo. Né, ia jogar aqui em Cachoeira com o São José, perdia com gol. Jogava com o Grêmio Santanense, com o Grêmio Santanense com neblina e tudo mais. Isso, lá no Honório Nunes, lá gol do Mauro, do Zambiase, Companhia Limitada. E dava.
Ia jogar na neve lá contra o Esportivo, lá em Bento. E dava para jogar todos os jogos. A divisão de acesso, o presidente Oveleto tinha que chegar e dizer, vocês vão fazer o campeonato. Vocês vão decidir a fórmula. A Liga Vocês vão organizar a divisão de acesso. Mas é esse Que é a nossa realidade. É pensar o coletivo. Agora chega em março, agora a competição vai terminar no início de julho, né? Por causa das... Daí depois tem as copinhas, daí disputa, não disputa, o cara está desempregado. Não tem, né? não tem venda de TV, não tem grande dinheiro, não tem grande estrutura. A gente tem que pensar no lado social do futebol também. Eu concordo. Tem que pensar nos jogadores, nas comissões técnicas. Não é todo mundo que se emprega na Série A. Só que a prova, Gereta, que eu penso assim, ó, qual é a responsabilidade hoje da Federação Gaúcha de Futebol? É, digamos, a principal competição que ela organiza é o Campeonato Gaúcho. Concorda comigo? Rapidinho, só para encerrar da minha parte. A principal, sim. A principal que ela organiza, a principal. A dupla Grenal se reforça pensando no gauchão? Ela monta time pensando no gauchão? Não. Nenhum momento. Diferente do resto dos times. Né? Todos montam elencos pensando... E começa a treinar em novembro. Nessa competição. Então, por que vai privilegiar duas equipes que desdenham, que são só essa ação de marketing? Está na hora de pensar. Cada um no seu quadrado. A dupla Grenal não dá bola para o gauchão, eles não podem ser prioridade. Porque está aí, a dupla Grenal se mantém. Tem sócios no interior inteiro. E os times do interior estão quebrados. E agora com novos contratos, né? O Grêmio fazendo um contrato novo com a Globo. E o Inter tentando vai ganhar com o esporte. caminhão de dinheiro de luvas. Aí há quem fale que a questão financeira do Grêmio vai melhorar muito. O Inter com o esporte interativo para TV fechada. É verdade. Tu entende? Gente, palmeirense ia disputar a segunda divisão, não vai. Garibaldi, 14 de julho. Tem mais um time agora que eu não me recordo. Um que chegou a jogar, que eu cheguei a acompanhar, o Flamenguinho de Alegrete, morreu também. Só alguns exemplos, assim. Não tem, gente. Os dois é Cachoeira, tu falou do São José, recém, tem o Cachoeira, que é mais antigo ainda. Cachoeira não tem time. Livramento já não tem time, gente. Tinha o Grêmio Santanense, forte. O 14 de julho, que deu lá. Subiu com o Inter SM em 1991. Quem mais? Bagé, penando com o Grêmio Bagé e Guarani. Do meio do mapa para baixo, Santa Maria para baixo, gente, É um filme de terror. Parece chavão que eu tô falando, mas é um filme de terror. Até eu dando uma coladinha no tempo ali para saber o que falta. É um desemprego, gente. Tu entende? Aí tu acaba com o futebol do interior para privilegiar dois que estão nem aí para essa competição. Qual é a prioridade? A federação tem que brigar por esses clubes, por essas estruturas. Dupla Grenal se mantém em nível nacional, não através da federação. Vamos fazer mais um intervalinho de 1 minutinho, daqui a pouquinho o Central do Esporte volta para falar um pouco mais ainda de futebol, para falar da divisão de acesso, mas para falar também de canoagem e de judô. Já voltamos! Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte. Sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água.
Estamos de volta com o Central do Esporte, já abrindo este terceiro e último bloco para falar de canoagem. O Gilvan Ribeiro, atleta aqui de Santa Maria que disputa a vaga olímpica na canoagem, esteve em Santa Maria, naquela que pode ter sido a sua última ou quem sabe até penúltima visita a Santa Maria antes dos Jogos Olímpicos e antes também, claro, da última seletiva que ele vai ter para tentar buscar a vaga olímpica em 2016. Vamos dar uma conferidinha numa entrevista que a gente fez com ele. A gente bateu um papo, o Gilvan falou um pouco da preparação, falou também da tensão que está envolvendo esse momento que antecede, que vai chegar, que, enfim, que daqui a pouquinho ele vai ter que colocar a prova, vai ter que buscar uma marca para tentar conseguir chegar e conseguir o índice olímpico. Vamos acompanhar. Como é que está o Gilvan, assim, há meses, vamos colocar assim, digamos, da prova mais importante para esse tópico de sonho olímpico? Eu acho que eu ando em tranquilo desespero, né, Jaredo? Sabendo de toda essa indumentária que envolve as Olimpíadas, sabendo que é um sonho, como tu disseste, de muitos anos atrás, que talvez em 2001 isso era como ir à Lua, mas hoje meu foguete está pronto e vou fazer um teste para ver se eu consigo lançar ele agora em maio, que seria conseguir a vaga, né? Mas estou sabendo, acho que dá muito bem com a pressão que está vindo. Eu sabia que seria inerente a esse momento olímpico aqui no Brasil, mas focado no objetivo, que é buscar a vaga. Pressão. Que pressão é essa? É tua? É da família? É do treinador? É dos colegas? Tu acha que é da torcida? É do time Brasil? De quem que é a pressão? A que eu mais me preocupo é a que eu me coloco mesmo, né? De saber que estou lutando há anos por esse objetivo. E que, para mim, hoje só me importa a vitória e a classificação. Então, eu sempre fui muito perfeccionista em tudo que eu fiz, e no esporte, na minha profissão, não foi diferente. Então, é uma pressão que vem do Gilvan para o Gilvan mesmo. Mas, com certeza, tem a pressão pela Olimpíada ser no nosso país. Todos os atletas brasileiros se sentem pressionados a estar lá representando o país. Poxa, teve uma Olimpíada aqui, tu não participou, como é que foi isso? E da própria família, dos amigos que se sentem na oportunidade de serem representados nesse momento tão especial e olímpico aqui no Brasil. Então, essa pressão mais sutil, ela também nos atinge, não tem como dizer que não. O tempo de classificação para a prova que eu pretendo remar no pré-olímpico, na prova individual, são 34,5 segundos, mais ou menos. Então, já passaram algumas vezes esse tempo. E então, o relógio hoje é meu principal adversário. Então, todos os dias eu estou ali treinando e encarando o relógio de frente, colocando as minhas capacidades físicas e psicológicas da prova, para tentar superar esse mínimo tempo. 34,5, é isso? Uhum. 34 segundos. É um pouquinho mais de 1 segundo. 34 segundos, vamos botar assim. Os teus tempos de treino têm chegado a quanto? O atual recorde nacional dessa prova é meu, batido no ano passado, no Campeonato Nacional. Foi 34,7 segundos. Já é um índice que me deixa muito, muito próximo da vaga. Mas no próximo mês, agora em abril, a gente terá uma seletiva interna para definir qual vai ser o homem do Brasil que vai representar a nação nessa prova olímpica, nessa seletiva olímpica, né? Então, preciso primeiro vencer o Campeonato Nacional novamente, talvez bater esse mesmo tempo, para poder, lá nos Estados Unidos, representar o Brasil. E aí, quem sabe, poder diminuir esses 2 décimos de segundo que me traria a vaga. – 34 segundos. Dá quantas remadas, mais ou menos, até cruzar a linha de chegada, hein? Direita, esquerda ali. Eu não sei precisar exatamente o número de remadas que eu vou fazer nessa prova. Não é esse cálculo que o canoista faz? Não. A gente faz o cálculo médio da intensidade por minuto de remada. Então, a gente chega numa intensidade de 160 remadas por minuto durante essa prova, para atingir uma velocidade de 22 km por hora no caiaque individual. Se não for assim, não tem como chegar? Não tem como. Então, a gente já sabe precisamente quais os limites que a gente precisa ultrapassar para conseguir o tempo. Claro que na hora tu vai ver os adversários, tu vai querer superar eles, mas a gente não treinou e não treina junto com os adversários a todo momento, então não tem como saber o que o cara vai fazer na prova, tem que focar o que tu te preparou para fazer.
até agosto o teu pensamento é esse. É estar focado em Curitiba, é remar, é buscar esse índice olímpico, na verdade até maio, né? E aí, quem sabe, conseguindo o índice olímpico, disputar a Olimpíada. E pós-agosto de 2006, o Gilvan Ribeiro vai voltar para Santa Maria. Explica melhor um pouco isso para a gente, que decisão é essa e o que mudou na cabeça do Gilvan nos últimos anos aí? Já são 11 anos apenas de seleção brasileira e 16 anos na estrada, me dedicando diariamente para a canoagem, para o esporte profissional. E eu sempre deixei as outras questões de lado, minha vida social, família, amigos, meus estudos também, que é algo que eu julgo importantíssimo, foram ficando de lado para mim viver esse sonho olímpico, viver o sonho da seleção brasileira. E eu acho que chegou um momento que a maturidade me trouxe uma visão, eu acho que um pouco mais ampla disso tudo e talvez estar no pódio, conquistar uma medalha não seja mais aquilo que eu almejo para os próximos anos. Então eu quero retornar para Santa Maria, já venho tendo essa reflexão há muito tempo, já não é desse ano. Tanto que em 2014 eu retornei, fiquei um semestre aqui e já pensava naquela época em talvez não disputar a vaga para as Olimpíadas, mas aí eu retornei, me acalmei e falei, não, vou encerrar esse ciclo olímpico e espero que com o resultado de estar no Rio 2016, mas após isso já, por enquanto, estará encerrada a minha carreira como atleta profissional e eu só vou talvez pensar em Olimpíadas 2020 se eu conseguir conciliar todas essas outras questões com o esporte, com o treinamento aqui em Santa Maria. Era isso que eu ia até te perguntar. Em 2016 você faz 27 anos, é isso? Isso. E aí você pode chegar em 2020 já tendo, digamos, 31 anos. Ainda é uma idade boa para quem pratica canoagem em alto nível, como você pratica, para daqui a pouco também tentar uma vaga, enfim, olímpica em 2020? Sim, ainda é totalmente favorável em questões físicas, né? Como eu disse para ti aqui em bastidores, o que está esgotado mesmo em mim é a força psicológica para me manter no esporte. Porque capacidades físicas, até tenho percebido uma evolução muito grande minha nos últimos 2 anos, então talvez com 31 eu esteja com um preparo ainda melhor do que hoje. Sim. Então, questões físicas eu posso ir para mais, no mínimo 1 ou 2 ciclos olímpicos. Eu vivo o espírito olímpico todos os dias quando eu estou me preparando e pensando nisso. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, os atletas, de pensar que se tu não chegou nas Olimpíadas, não foi um atleta vitorioso. Eu acho que a minha primeira medalha no Campeonato Gaúcho em 2001, né, aqui em Santa Maria, já foi a grande vitória. Eu já poderia ter parado ali, me sentindo vitorioso. E mesmo quando a medalha não vem, a gente deve se sentir vitorioso por ter se mantido na jornada, porque é o que importa no fim das contas. Então, indo ou não indo, eu vou sair com a consciência muito tranquila de que eu me doei 100% ao esporte. Então, não vai ter nenhum momento assim de frustração por isso. Aí o Gilvan Ribeiro, dias 18 e 19 de maio, ele compete em Gainesville, nos Estados Unidos, competição que pode qualificar em mais 3 vagas no caiaque masculino para o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016. Rogério, tu além de ser um ótimo profissional, é um excelente observador. Obrigado, mestre. Vou dar uma de Ptolomeu aqui. Excelente observador. O que te pareceu, assim, eu também tenho a minha opinião a respeito, né, dos trechos da entrevista, mas parece dar sinais que existe uma tensão no ar, uma expectativa, uma preocupação do Gilvan com relação a essa preparação e a disputa da vaga. Eu achei principalmente a primeira resposta que ele dá ao longo da entrevista, professor Gilson. Na primeira resposta que o Gilvan dá, você percebe, né? E começa ele dizendo que ele vive um estado de perfeita tensão, assim, nesse momento, de estar ansioso, né? Enfim, mas é até compreensível por aquilo que está por vir adiante. Agora, eu confesso que de todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele e profissionalmente gravar uma entrevista, profissionalmente conversar com ele, percebi ele muito tenso na entrevista e assim com aquela gana de que essas datas que se antecedem à vaga olímpica ou não dele
é uma definição, uma né? percepção, né? Não, tu nota assim, até o perfil do corpo dele mudou, ele está mais forte, porque muda o perfil da prova de 1.000 metros, o K4, que é com 4 componentes, 1.000 metros, uma distância maior, do que agora ele é solo, uma distância de 200 metros, ou seja, a explosão e força praticamente que se resume à prova, enquanto o K4, 1.000 metros, tinha até uma estratégia, que eles arrancavam forte e davam uma segunda arrancada no meio da prova, existe uma diferença de preparação. E ele não vinha se preparando nesses últimos anos para essa prova de 200 metros. Eu acho que essa mudança estratégica do treinador da seleção brasileira, a gente só vai ver se vai ter sucesso ou não agora em maio. Mas acho que para o atleta não foi positiva. Ele não vai falar contra a seleção neste momento. Mas eu acho que essa mudança em cima das Olimpíadas não foi positiva para ele. Se ele estivesse se preparando há 4, 5 anos para essa prova especificamente, ele estaria numa outra condição para essa seletiva. E ele ficou bem atrás. 1 segundo e pouco ele ficou atrás na disputa da Alemanha, foi na Alemanha a última seletiva, né? Então ele tem que baixar 1 segundo praticamente nesse período de tempo. E segundo o próprio Gilvan aqui no programa, ele disse que geralmente leva 1 ano para conseguir se reduzir esse 1 segundo de tempo, que para canoagem é muito tempo. Rapidinho, reta final do Central do Esporte. Na última segunda-feira foi divulgado o ranking mundial de judô, né, de todas as categorias, e é claro que a gente lembra de quem? Da Maria Portela. E mais uma vez a Maria Portela segue em 19º lugar na categoria média, até 70 quilos, com 993 pontos, é a melhor brasileira ranqueada. Liderança do ranking nesse momento é da Kim Poling, da Holanda, com 2.800 pontos. E a brasileira mais próxima da Maria Portela é a Bárbara Timo, com 409 pontos. Eu acho que essa diferença de 409 para 993 praticamente coloca a Maria Portela como a brasileira que vai representar o judô feminino na Olimpíada de 2016. Acredito que seja muito difícil a Bárbara Timo tirar essa diferença e saltar do 40º lugar para, digamos, a 18ª ou 17ª posição. Carimbo está no papel. Tá muito no próximo. Papel, né? Só falta dar só um detalhe para a Maria Portela. Aquela forçadinha para registrar a marca. É isso aí. Voltamos na próxima terça-feira? De acordo. Se Deus quiser. Robson Brilhante, diretor de imagem, já me avisa aqui, ó, encerrou o tempo, está acabando. A gente volta na próxima terça-feira. Se você quer acompanhar o programa na íntegra, não conseguiu acompanhar pelo canal 15 da NET, o Nifra Online é nosso canal no YouTube. Um grande abraço a todos e até semana que vem.